Olá, meninas, tudo bom? Oi, pô, correção. Olá, grande gostosa, tudo bom? Então, gente, esse é o tutorial feito para você. Estamos aqui prontas para nos vestirmos de grandes gostosas. De hoje, gente, é o seu uniforme de grande gostosa. Vocês gostaram muito daquela blusa feita à mão que eu fiz. Então, agora temos aqui a versão grande gostosa. O gráfico, gente, tá na descrição, tá bom? O gráfico em alta qualidade aqui para você dar bastante zoom e contar todos os pontinhos. Vou deixar também na descrição e aqui no card um vídeo onde eu dou algumas dicas para trabalhar com o fio conduzido. Aqui eu fiz com o fio biquíni para ficar numa pegada realmente mesmo que eu quero usar essa blusa, inclusive, para ir pra academia. Ela tem um capuzinho. A frente dela é assim, com um ponto mais fechado, né? Com ponto alto. E atrás eu fiz toda de ponto tela para ela ficar mais fresquinha. Eu usei fio biquíni, gente, nela toda, mas as orientações são sob medida. Então, você faz aí, você pode fazer com o Bella. Com o Bella, ela vai ficar no tamanho maior. Você pode fazer com o Bella Fashion, que ela também vai dar certo. Para trabalhar com fio conduzido, que eu vou dar mais detalhes ao longo do tutorial. Se você quiser fazer maior, você bota mais pontos iniciais aqui ou troca a numeração da agulha. Se você quiser fazer menor, você faz menos pontos iniciais aqui e no final, tomando cuidado só para não prejudicar o desenho, tá bom, gente? Então, aqui eu usei fio biquíni, vou deixar aí na descrição o link direto para você fazer a compra dos fios. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto nas compras no site da Fios Pinguim. A partir de R$50 você tem 10% de desconto. Vou deixar o cupom aqui na tela. Eu usei 2 novelos de cada, sobra mais ou menos metade do segundo novelo de cada, então 1,5 novelo. E agulha 2 milímetros e a nossa melhor amiga fita métrica e o gráfico que vai estar na descrição. Então vamos lá, roda o tutorial. Vou começar esse tutorial aqui de grande gostosa. Você vai ter que saber um pouquinho aí de fio conduzido. Não tem como eu fazer aqui o gráfico todo com vocês, senão a gente vai ficar horas nesse vídeo. Então, eu tô disponibilizando aí na descrição o link do gráfico em alta qualidade. Mas eu vou deixar também na descrição e no card aqui um vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu dou algumas dicas como a gente trabalhar melhor com fio conduzido. Mas eu quero ensinar pra vocês aqui como é que a gente usa este gráfico. O gráfico aqui, gente, é em alta qualidade. É um gráfico pixel, onde cada quadrinho desse aqui, ó, vai ser um pontinho. Então, aqui, se eu tenho 110 pontos, eu vou começar com 112 correntinhas, né? Que é os 110 pontos altos, mais 2 correntinhas pra gente fazer a virada de carreira. E aí, cada quadrinho desse aqui vai ser um ponto alto. Aí, eu deixei assim, ó, branco e vermelho, tanto se você quiser fazer de outras cores, como pra ficar melhor, porque se eu deixasse preto aqui, ia ficar ruim de vocês acompanharem, tá? Então, cada quadrinho desse vai ser um ponto alto, é um gráfico de ponto alto. Se você quiser fazer de ponto alto alongado, dá, mas ele vai ficar, tipo, esticado. Então, esse gráfico aqui eu fiz para ser usado preferencialmente com pontos altos. Vamos lá, Roberta, eu quero fazer maior. Aqui, como eu disse pra vocês, ó, é um gráfico de 110 pontos, né? De um lado do outro. Deixa eu botar aqui mais perto. Ó, aí, se você quiser fazer maior, você pode adicionar pontos aqui no começo e no final. Se você quiser fazer menor, você pode diminuir até aqui, ó. Aí, eu aconselho você a diminuir até aqui uns 2 pontos antes do começo aqui, ó, onde tem o E do grande, ó. Você pode diminuir, por exemplo, até aqui assim, ó. Aí, você já dá uma boa diminuída nesses pontos iniciais, pra você não prejudicar o desenho, ó. E aí, você faz aí suas adaptações. Deixa pelo menos 2 pontos pra cá e 2 pontos pra cá, caso você queira diminuir. E pra aumentar, é só você adicionar pontos no começo aqui e no final, tá, gente? Então, esse é um trabalho aqui pra quem já sabe trabalhar com fio conduzido. Se você tiver dificuldade de trabalhar com fio conduzido, eu aconselho você procurar o perfil da Flá do Prá, que ela vai ensinar você a trabalhar perfeitamente com fio conduzido. Não tem como eu fazer o gráfico pra vocês aqui em vídeo, senão esse vídeo ia ficar com horas e horas e horas e horas, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você pode dar o zoom quantas vezes você quiser, ó, que é o gráfico mesmo em alta qualidade, ó. E cada quadrinho desse vai ser um ponto alto. E aqui onde tem muda a cor, é onde você vai fazer as trocas de cores. Como aprendi com o Flá, gente, quando a gente vai trabalhar aqui com fio conduzido, a gente já começa a conduzir o fio
desde o começo. Então, mesmo nessa parte aqui onde eu não tenho desenho ainda, que vai começar só aqui, ó, eu já comecei a conduzir meu fio preto desde o começo, tá bom? Eu gosto de botar esses marcadores aqui na base, pra eu poder ir me orientando qual é a etapa do desenho que eu tô. Eu vou botando os marcadores de 10 em 10. E eu tô tomando fôlego, que eu não sei falar e respirar ao mesmo tempo. E aí, eu começo sempre aqui, ó, de baixo pra cima, tá, gente? Então, o gráfico tá aí, você pode fazer as suas adaptações, caso você queira. E a base do nosso trabalho vai ser essa. Então, essa parte branca aqui eu usei o rosa. E a parte que eu deixei em vermelho aqui do gráfico, eu usei o preto, tá? Pra ficar essa combinação de cores aqui de rosa e preto que eu adoro. Dica de quando você estiver trabalhando com esse gráfico aqui, gente, no celular, você fazer o seguinte, ó. Não sei exatamente qual é o sistema do seu celular aqui, mas você vai vir aqui e vai procurar a parte que você vai deixar travado, ó, pra ficar essa parte da rotação automática, ó. Porque se você deixar, ó, peraí, deixa eu deixar com rotação automática. Quando você fizer o zoom, que você fizer assim, ó, o gráfico sai, ó, tá vendo? O gráfico sai do lugar e pode confundir você. Então, ó, aí o que é que eu faço? Meu celular antiguinho, esse celular aqui antiguinho, lento, eu desativo a rotação automática pra poder quando eu tiver aqui, ó, dei o zoom no gráfico, ó, tá vendo como ele é em alta qualidade? Eu virei aqui, ó, ele continua do mesmo jeito, e aí eu não perco aqui onde eu tô trabalhando, tá bom, gente? Aqui nos quadrantes do gráfico, que cada quadrantezinho desse tem 5 pra cá e 5 pra cá, então você pode ir se orientando que aqui sempre vai ser de 5 e 5 assim e 5 e 5 aqui. Essas linhas mais grossas é só pra marcar os quadrantes, tá bom? Então, espero que vocês consigam fazer aqui essa parte. Aconselho vocês, se você quiser saber mais sobre fio conduzido, procurar o perfil da Flá do Prá, que ela tem cursos maravilhosos de fio conduzido. E vamos lá avançar a etapa aqui. Gente, terminou aqui essa parte do gráfico. São 45 carreiras, né? Que no caso, o gráfico ainda que eu deixei pra vocês. Agora a gente vai fazer outro detalhezinho aqui em cima, e aí eu vou deixar de conduzir o fio. Então, eu só cortei o fio preto e deixei aqui de lado e vou continuar só com o rosa. Agora aqui eu vou começar a trabalhar com... Nossa, minha unha tá muito bonita. Eu vou começar a trabalhar só com ponto tela. Então, eu vou começar aqui fazendo um ponto baixo, como normalmente a gente estava começando, né? 1, 2, 3 correntinhas, em vez de fazer só 2. Aí, vou laçar o fio, vou pular um ponto aqui da carreira de base e aí eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, lacei o fio, pulei um ponto da carreira de base, um ponto alto. Uma correntinha, lacei o fio, um ponto na carreira de base, um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer essa volta aqui todinha com esse pontinho dessa maneira, tá? Então, eu vou fazer acho que umas 5 carreiras assim. Então, ó, 1, 2, 3, pulo um ponto e venho e faço um ponto baixo. Então, essa carreira aqui, gente, todinha eu vou fazer dessa maneirinha aqui, tá? Aí, eu vou ver aqui quantas eu vou fazer e volto com vocês. Então, gente, você vai fazer a volta todinha assim, fazendo esse pontinho tela, que é o mesmo ponto que a gente vai usar nas costas, mas depois a gente fala disso. É que no final, ó, faço uma correntinha e aí deu certinho aqui, faço em cima aqui do último ponto, tá? Aí, virei o trabalho, vou continuar em carreira de vai e vem aqui, aí deu do mesmo jeito, ó, ponto baixo, uma, 2, 3 correntinhas, que são o ponto baixo, mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais uma correntinha de separação. Lacei o fio, pulei a correntinha, em cima de ponto alto vou fazer ponto alto, uma correntinha de separação e em cima de ponto alto vou fazer ponto alto. Aí, eu vou seguir assim, gente, por umas 5 carreiras, eu acho, mais ou menos, tá? Eu vou ver aqui como é que vai ficar e já eu mostro pra vocês, ó. Aí, eu vou fazendo sempre assim, ó, ponto alto em cima de ponto alto, sempre separado por uma correntinha, tá bom? Lembrando que a gente agora parou de conduzir o fio preto, tá bom? Conduzir o fio preto só até aqui, essa parte dos pontos altos. Então, vou avançar aqui o meu trabalho e já volto com vocês. Gente, vamos lá, avançando aqui, eu trabalhei por 5 carreiras, ó, como eu falei pra vocês, já foi o suficiente pra atingir mais ou menos o tamanho que eu queria.
E aqui a gente vai fazer a extensão pra fazer os ombros, ó, e fazer a passagem da cabeça. É o que foi que eu fiz. Eu trabalhei aqui, ó, continuei trabalhando aqui por 15 quadradinhos. Então, eu contei aqui 15 quadradinhos. Deixa eu vir aqui com a fita métrica pra mostrar o tamanho pra vocês, ó. Fio no meu aqui ficou com uns 11 centímetros e meio aí, mais ou menos, ó. 11 centímetros e meio aí, mais ou menos. E aí, eu fiz aqui, trabalhei por mais 5 carreiras, só esses 15 quadradinhos, ó. Fui fazendo carreira de vai e vem pra fazer aqui o ombrinho, entenderam? E aí, aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu cortei meu fio, engatei aqui e vou trabalhar por mais 15 quadradinhos aqui. Eu já engatei meu fio aqui, desse outro lado. E aí, eu botei o marcador aqui até onde a gente vai trabalhar. Aí, gente, é o mesmo jeitinho, ó. Vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Não, já fiz o primeiro ponto baixo, perdão. Aí, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto mais a correntinha de separação. Lacei o fio, pulei a correntinha, ponto alto em cima do ponto alto. Correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha, tá? Mesmo jeitinho que a gente já vinha trabalhando. Só que a gente vai trabalhar aqui um espacinho menor, beleza? Deixei aqui esse marcador aqui pra saber até onde eu ia trabalhar. Aí, aqui eu já fiz 14 quadradinhos e aqui eu vou fazer o 15º, que é o meu último quadradinho. Fiz aqui meu último quadradinho, aí é só eu virar o trabalho, tá? Aí, eu virei aqui o trabalho e vou fazer do mesmo jeito que a gente já aprendeu, gente. Ó, ponto baixo aqui no início, 1, 2, 3 correntinhas e volto fazendo ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha, ó. E aí, eu trabalhei dessa maneira por mais 5 carreiras até ficar desse jeitinho aqui. E vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Agora, a gente vai ler pra parte de trás, que é toda nesse pontinho aqui também. Aqui pra parte de trás, é o mesmo jeito. Eu fiz a mesma quantidade de pontos iniciais aqui da parte da frente, que são 110 pontos, né? Mais 2 pra fazer a virada de carreira. Então, eu fiz 112 correntinhas e fui fazendo, voltando, fazendo os quadrinhos, tá? Aí, eu fiz tanto a mesma quantidade de pontos iniciais, quanto a mesma quantidade aqui, ó. Que lá a gente fez, o gráfico é de 45, né? Que é até aqui, ó, eu botei até o marcador, mais 5 carreiras que a gente fez lá na parte da frente. Então, aqui totaliza 50 carreiras, pra ficar a mesma quantidade da parte da frente, a mesma da parte de trás. E aqui também eu fiz o mesmo jeitinho, ó, as 5 carreirinhas, só com 15 quadrinhos, tá? Vou fazer aqui o início pra vocês, com uma amostrinha, pra não restar dúvidas. Peguei aqui outro fio aqui, porque o rosa tá ali emendado em outra coisa. Então, vamos lá, gente, aqui, vou fazer só uma amostrinha, tá bom? A gente vai laçar o fio, essa primeira correntinha eu não conto, eu deixo ela aqui, e aí eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz pra iniciar lá a parte da frente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opa, deu uma repuxada aqui no fio, 10, 11, 12, 13... Eu fiz aqui as 110 pontos iniciais, que foi o lá da frente, né? Mas aqui eu só fiz 20. Aí, eu vou fazer mais duas, ó, que é o da... Aliás, mais duas não, aqui eu faço mais 3, que é o da virada de carreira, mais o espacinho. Então, perdão, então aqui eu faço uma correntinha a mais do que a parte lá da frente. Então, aqui, se lá na frente eu fiz 112, né? Então, vamos supor que aqui eu tenho as 110 correntinhas, mas eu não tenho, eu tenho só uma amostrinha. Aí, eu vou fazer mais uma, duas, que é da virada de carreira, né, do ponto, e mais uma, que é o espacinho. Então, eu laço meu fio, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha é que eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto, tá? Então, eu deixo as 4 correntinhas aqui, que é o ponto alto mais o espaço, e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha aqui da carreira de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha da carreira de base, ó, e faz um ponto alto. Tá, gente? Então, é do mesmo jeitinho lá do pontinho da frente, só que a gente vai fazer aqui já desde o começo com o pontinho tela. Então, um ponto alto, uma correntinha, pula a correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, ó, uma correntinha aqui na base, vem pra próxima,
faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, lacei meu fio, pulo uma correntinha, vem pra próxima, faz o ponto alto, tá? Então, toda a repetição da carreira e o pontinho é o mesmo lá que a gente já aprendeu, tá bom? Opa! Escapou aqui da minha agulha, tá? Então, esse mesmo pontinho aqui, chegou aí no final e quando você for voltar, você já sabe como é que faz. Então, você vai trabalhar por 50 carreiras assim, ou o tamanho que você tiver feito aí do lado daí. E aí, depois, a gente divide e faz a mesma coisa que a gente fez na frente, ó. Deixa o espaço aqui pro ombro, o espaço para passar a nossa cabeça e o espaço aqui pro outro ombrinho, tá bom? Realmente, quando você estiver fazendo, gente, vai dar uma diferença visual aí de tamanho, porque a gente tá trabalhando com pontos diferentes, mas uma coisa vai compensar a outra. Como aqui a gente tem correntinha no meio, esse ponto, ele acaba esticando um pouco menos, ó. Então, visualmente, ó, pode ser que ele fique menor do que a da parte da frente. Isso vai dar certo, porque na frente também a gente perde um pouco da elasticidade do ponto, porque tem esse fio no meio, né? Apesar de, ó, não ter perdido tanto assim, ó, porque tem um fio no meio do fio conduzido, tá, ó? Então, ó, você dá essa observada aí quando você for fazer, tá? Agora, você vai botar o seu grande gostoso aqui do lado do avesso, que a gente vai costurar ombrinho com ombrinho aqui, ó, e ombrinho com ombrinho aqui. Lembra de deixar um espaço suficiente para passar sua cabeça, viu? Eu tenho um cabeção, então eu tenho que deixar um espaço até grande aqui. Eu deixo um espaço para passar minha cabeça aqui de uns 20 centímetros, ó. Então, ficou certinho aqui, ó, 21 centímetros, ficou um pouquinho maior do que eu costumo passar, tá? Então, esse espaço aqui tem que ser o suficiente pra passar a sua cabeça, contando aqui com essas lateraisinhas, que essas lateraisinhas são mais pra ajuste. Dica, quanto maior você fizer essa parte aqui, se você quiser, tipo, fazer de alcinha ou alguma coisa do tipo, quanto mais carreiras você fizer aqui, mais o seu top vai descer, né? Então, quanto mais carreiras você quiser fazer aqui, mais comprido ele vai ficar, tá bom? Então, dá pra você ou aumentar ou diminuir conforme a sua preferência. Juntei ombrinho com ombrinho aqui, deixa a parte do avesso, ó, como você tá vendo aqui, tá espelhado, então tá do avesso. E a gente vai costurar essa lateral com essa. Então, quando você terminar de fazer os dois lados, você já deixa aí pra usar o próprio fio pra costurar. Vou fazer aqui, deixa eu botar de pertinho. A gente só vai passar uma carreira de ponto baixo, gente, juntando essas duas partes, ó. Então, aqui tá meu fio, vou puxar esse fio pra cá, ó. E aí, aqui, com a minha mãozinha levinha, sem apertar muito o ponto pra não franzir, ó, eu vou fazendo tudo de ponto baixo. Então, aqui onde eu puxei o fio, eu faço um ponto baixo. Posiciono aqui correntinha com correntinha, introduz a agulha. Se certifica que você passou pelas duas partes, puxou o fio, dá uma ajustadinha, ponto baixo. Peguei aqui ponto alto com ponto alto e fiz um ponto baixo. Aí, ó, correntinha com correntinha, ajustou, ponto baixo. Ó, se você quiser fica mais bonitinho também, pegar só uma linhazinha de cada ponto. Ó, peguei uma linha desse, uma linha desse aqui, ó. Puxei, ajustei, ponto baixo. Se certificou que você tá costurando as duas partes, gente, e é isso. Você vai costurar dessa maneira até o final, ok? Aqui, babies, é só você ir fazendo desse jeito até o final, ó. Peguei aqui esses últimos dois pontos. Ah, não, tem mais esses aqui, ó. Terminou. Cortou o fio aqui, ó. E aí, você vai repetir a mesmíssima coisa aqui do outro lado, beleza? Gente, agora a gente vai continuar emendando as partes, ó. Agora eu emendei aqui a lateral, aí eu deixei o espaço aqui de mais ou menos uns 18, 19 centímetros, ó. Marquei daqui até aqui, que seja o suficiente pra passar meu braço, tá? Então, esse espaço aqui tem que ser suficiente pra passar o seu braço. Aí, se você quiser mais cavado, você costura menos. Se você quiser menos, você costura mais, tá bom? Aí, aqui, eu tava até pensando se eu ia precisar fazer uma extensão aqui do lado, pra poder deixar mais soltinho aqui. Mas eu não precisei, então eu só costurei um lado com o outro. Se você precisar, você pode pegar e fazer umas carreiras aqui, de pontinho tela aqui na lateral. Aí faz a carreira aqui na lateral e aí costura depois, entendeu? Eu vou só prender um lado com o outro, que pra mim foi o suficiente aqui da medida, tá? Então, você pode
Eu até pensei em passar um cadastro aqui, mas com a proposta que eu quero não vai ficar muito legal. Mas se você for fazer uma regatinha, pode ser que fique. Aí, então, aqui eu deixei o espaço do braço e eu vou só passar a costura aqui, ó, de ponto baixo. Aí aqui, pra fins de contagem de pontos, eu sei que vocês gostam de conto ponto. Aqui ficou 20 carreiras, ó, que me deu os meus 18, 19 centímetros, tá? Aí eu contei 20 carreiras aqui e 20 carreiras aqui atrás. E aí fui juntando aqui, ó, um lado com o outro com o marcador pra me auxiliar na hora de costurar, tá bom? Então, repetindo, gente, se você quiser fazer maior pra acomodar melhor seu seio, quiser que fique mais soltinho, pode fazer umas carreirinhas de ponto tela aqui nessa lateral e depois costurar do mesmo jeito, tá bom? Eu vou só costurar um lado com o outro, tá? Então, do mesmo jeitinho que a gente fez ali, eu juntei aqui um lado com o outro. Passar aqui, ó, de ponto baixo, costurando de um lado com o outro. Aí, aonde você vai vendo, gente, que vai cabendo um pontinho, você vai colocando, ó. E aí, olha se você tá costurando carreira com carreira, que aí vai ficar melhor, vai ficar mais facilitado. Então, aqui eu costurei uma, aqui eu vou costurar a outra com a outra, ó. Então, você vai fazendo isso com a sua mão bem levinha, se certificando que você tá passando pelos dois lados, ó. Ó, passei pelos dois lados, eu faço um ponto baixo. Junto aqui um lado com o outro. Passo aqui a agulha pelas duas partes. Ajusto o ponto, ponto baixo, tá? Então, onde você vai olhando aqui que vai cabendo, você vai fazendo, tá bom? Porque isso aqui depende muito da sua tensão de ponto, gente. Então, só cuidado pra não fazer isso aqui muito apertado, pra não ficar franzido, nem muito folgado pra não ficar embabadado, tá? Vai fazendo com a mão levinha pra poder dar certo, ó. Vai aqui fazendo, aí você pode ir dando uma esticadinha assim, ajustando e olhando sempre se você tá pegando os dois lados pra ir costurando, tá? E você vai costurando, passando seus pontos baixos até chegar aqui na parte da abertura do braço, tá bom? A gente chegou aqui da onde você delimitou a abertura dos braços, ó. Você corta o fio e para de costurar e deixa aqui a abertura dos braços. E aqui já fica uma regatinha certinha, ó. Pra poder, se você quiser usar como regatinha e fica mó fofo. Agora a gente vai fazer aqui a manga da blusa. Agora a gente vai botar pelo lado direito. A gente costurou pelo lado esquerdo, agora a gente vai botar pelo lado direito. Eu aumentei aqui um pouquinho a manga de 20 quadradinhos que eu contei pra vocês. Eu botei 25. Porque eu achei que a manga ia ficar bonita, assim, mais larguinha. Aí eu tô decidindo aqui ainda se eu vou deixar ela assim 3/4, que eu fiz 3/4, ou se eu vou fazer longa. Vamos ver aqui que no final, até o final desse tutorial, vocês vão saber. Aliás, vocês já estão sabendo, né? Porque aí pra vocês já tá com a foto pronta. Então, vamos lá, gente. A gente vai pegar aqui, ó, essa lateral e eu vou engatar o fio preto aqui bem debaixinho do sovaquinho, bem debaixinho da axila. Já começo aqui com o meu fio engatado, vou usar o fio preto, eu vou botar bem de pertinho pra vocês verem direitinho. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo, né? E vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá bom? E aí eu faço o ponto baixo mais 3 correntinhas para equivaler a como se fosse um ponto alto e uma correntinha de espaço. Aí aqui, gente, a gente vai trabalhar sempre nessas laterais dos pontos altos, ó. Então, em cima dessa lateral aqui desse ponto alto, ó, tá vendo? Dentro do quadrinho, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, lacei o fio, venho pra dentro do próximo quadril, ponto alto. Correntinha, lacei o fio dentro do próximo quadrinho, ponto alto. Então, é o mesmo ponto que a gente já aprendeu, gente, só que eu vou fazer aqui na lateral da manga com o fio preto e sempre fazendo na lateral do ponto alto, ó. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha, tá? E essa vai ser toda a volta da minha carreira. E aqui na parte da emenda, gente, bem em cima do ombro, ó, você continua fazendo, ó. Em cima de quadrinho aqui. Aí, aqui a emenda, ó, pulou a emenda, vem pro próximo quadrinho. Tá bom? Mesmo jeitinho. Aí, chegando aqui na parte dos pontos altos, fechados, do mesmo jeito, ó. Você vai na lateral do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Mesma coisa, ó. Sempre pegando aqui na lateral dos pontos altos. Dando a volta todinha aí na parte da abertura dos braços. Cheguei aqui no final, gente, agora a gente vai trabalhar a manga de maneira circular, não vai ser mais carreira de vai e vem. Então, vou fazer aqui minha última correntinha,
Aí eu vou deixar uma correntinha de espaço aqui, ó, bem pertinho, porque o fio é preto. Deixei uma correntinha de espaço aqui, coloco a agulha aqui, ó, e fecho com um baixíssimo. Fechei com o baixíssimo aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma, duas, três correntinhas, que é pra dar a altura do ponto alto mais o espaço. Lacei o fio, ponto alto em cima de ponto alto e correntinha de espaço, ó. Aí, gente, todas as carreiras vão ser assim, até você atingir o tamanho da manga aí que você quer, tá bom? Então, todas elas vão ser dessa maneira, tá? Só que agora, em vez de você trabalhar em carreira de vai e vem, você vai trabalhar em carreiras circulares. Olá, gente! Avancei aqui nas carreiras, ó, eu fiz aqui por 28 carreiras, depois eu vou vir aqui com a fita métrica mostrar pra vocês o tamanho que ficou, gente, mas ele ficou bem aqui na comecinho ali da dobrinha do cotovelo. Eu tava pensando em fazer manga comprida, mas como eu quero usar essa blusa pra ir pra academia, eu achei que ia ficar muito, não é nem muito quente, porque esse negócio é grosso, mas ia ficar, tipo, muito casacão, entendeu? Aí não ia rolar muito, que a gente ainda vai fazer aqui o capuz, né? Então, eu fiz essa manguinha mais curtinha, mas se você quiser fazer manga comprida, é só você continuar fazendo. Terminei aqui com um ponto baixíssimo. E agora, gente, eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha. Em todos os pontos da carreira, eu vou fazer um meio ponto. Como é que é o meio ponto? Eu laço o fio, e aí eu venho aqui, ó, em cima da correntinha. Peguei, fiquei com 3 laçadinhas na agulha e puxo tudo de uma vez, é o meio ponto. Laço o fio, em cima do ponto alto, fiquei com 3 laçadinhas, puxo tudo de uma vez, é o meio ponto. Laço o fio, introduz aqui na correntinha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, puxo tudo de uma vez ao meio ponto. Pronto, gente, esse vai ser todo o acabamento da carreira, tá? A gente vai fazer tudo de meio ponto, ok? Só isso mesmo, sem segredo. Aí, se você quiser fazer manga comprida, é só você continuar fazendo até lá a altura do seu punho, tá bom? E aí, vai dar certo. Dar a volta todinha de meio ponto, é um acabamentinho simples. Eu acho que é o mesmo acabamento que eu vou fazer lá na barra da blusa, ali na parte da cintura. Ó, vou fazer aqui o último ponto junto com vocês. Ó, não sei se tá dando pra ver direitinho, porque é preto, mas é um meio pontozinho simples. E aí, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo em cima daquelas correntinhas lá que a gente fez. Eu corto o fio e a gente já vai aí pra parte do capuz, que eu já adianto que é o mesmo ponto, tá, gente? Bem simples aqui esse ponto que a gente vai usar. Gente, aqui pra essa etapa eu vim bem pro meio da nossa parte da blusa aqui, ó, da gola, do lado direito, então, selecionei bem o meio aqui do quadrinho, eu fui fazendo assim, ó, tchuc, 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 até chegar no quadrinho do meio. E aí, eu engatei meu fio aqui em cima da correntinha, ó, engatei meu fio bem em cima, bem no meio. Se não tiver o quadrinho do meio, gente, você pode começar em cima do ponto alto, tá? Porque o meu aqui tinha o do meio, então eu vou começar aqui em cima. O importante é que ele fique bem centralizado, esse começo. Engatei aqui meu fio, fiz o ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, gente, é o mesmo ponto que a gente vai fazer, só que eu vou trabalhar com um ponto alto alongado, porque eu quero que tá vendo aqui, ó, aqui no meu caso, essa parte do ponto alto, ela fica mais grossinha, mais armada, né? Porque é um ponto menor, eu quero que o capuz, ele fique mais molinho, mais fluidinho, então eu vou usar o ponto alto alongado. Então, lacei aqui meu fio. Em cima do ponto alto, eu vou ensinar pra vocês aqui como é que faz o alongado, ó. Introduzi a agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Vou puxar o fio através dessa primeira, puxo através dessa segunda e puxo através dessa terceira. Pronto, então, em vez de eu puxar 2 vezes que nem a gente puxa o ponto alto, eu puxo 3 vezes, que aí eu fico com o alongado, tá? Aí, eu faço uma correntinha, lacei o fio, venho pra cima do ponto alto de novo e, ó, puxo através dessa primeira laçadinha, através dessa segunda e através dessa terceira. Correntinha, venho pra cima do próximo. Puxo através dessa primeira, dessas 2 laçadinhas e dessa terceira, tá? Dá pra você ver visualmente que o quadrinho fica maior, então, consequentemente, o nosso capuz, ele vai ficar mais molinho, mais fluidinho, tá? Se você quiser continuar fazendo ponto alto, você pode, mas eu queria esse efeito aqui, mais molinho na parte do capuz. Então, eu vou fazer aqui tudo de ponto alto alongado, gente. E aqui nessa lateral, ó, que a gente vai trabalhar
as laterais dos pontos, aí eu vou vir aqui pra vocês, mas é do mesmo jeito que a gente fez aqui no começo da manga, tá? A gente vai trabalhar nas laterais dos pontos altos aqui, como a gente tá nessa direção, tô trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E aqui a gente vai trabalhar na lateral. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Terminei aqui essa parte que os pontos estão nessa direção, e agora eu vou começar, e os pontos continuam nessa direção, só que a gente vai trabalhar aqui na lateral. A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou lá o começo das mangas, então, lacei o fio, venho aqui na lateral do ponto, ó, e continuo fazendo meu ponto alto alongado. Opa, aqui eu esqueci de fazer a correntinha de separação, uma correntinha, ó, tá? Mesmo jeitinho, gente, mesma coisinha que a gente já aprendeu a fazer, uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado. E aqui nas emendas, do mesmo jeito que a gente já fez lá nas mangas, tá? Aí vai ficando desse jeito aqui. Bye, bye, maceta. Do nada eu volto, tô cantando. Ó, gente, dei a volta todinha, ó. Já achei tão bonitinho assim, ó. Só com esse detalhinho preto aqui, já achei fofo. Mas quero fazer o capuz. Aí dei a volta aqui todinha. Tô chegando aqui nos finalmente lá onde a gente começou. Terminar junto com vocês, sempre fazendo o ponto alongado, uma correntinha. Faço aqui o meu ponto aqui em cima desse último ponto alto. E aí eu vou fazer aqui no mesmo lugar onde a gente começou, onde eu engatei o fio, ó. Na mesma correntinha, eu vou fazer outro ponto alto alongado, tá? E aí, isso aqui é um capuz, né? Então, nossa cabeça tem que passar. Então, a gente não vai trabalhar circular aqui, gente. A gente vai trabalhar a carreira de vai e vem. Então, terminei aqui, ó. Virei o trabalho. E aí, vou fazer aqui voltando, ó. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aí, sigo aqui fazendo... É o mesmo ponto, gente, que a gente já aprendeu a fazer. Só que com ponto alto alongado, tá? Ó, uma correntinha. E aí, o meu ponto. E eu vou fazendo um em cima do outro, gente. Aí eu vou subir as carreiras até eu achar que chegou um tamanho suficiente aí pra caber meu cabeção fazendo um capuz. Vou fazer essa volta aqui todinha. Tchá, 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 tchá. Cheguei aqui do outro lado, virei o trabalho e voltei. Tchá, 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 tchá. Aí eu vou ficar fazendo carreiras de ida e volta, deixando aqui essa abertura até atingir o tamanho que eu preciso, tá? Então eu vou avançar aqui e volto com vocês aqui pro tamanho que eu fiz. Agora, isso aqui tem que ser o suficiente pra dar a volta assim na sua cabeça, né? Que nem um capuz. E eu gosto assim de deixar mais folgadinho pra poder, quando botar assim o capuz, ficar... Enfim, vocês vão ver aí quando tiver pronto. Vocês já sabem como foi que eu fiz, ó. Então, aqui eu vou avançar até atingir o tamanho do capuz. E quando eu atingir, eu volto com vocês. Gente, aqui eu avancei por 35 carreiras. Desculpa aí os fungados, as respiradas, que eu tô um pouco gripada. Sim, de novo. Não sei o que acontece. Eu juro que eu me alimento direitinho como fruta, gente. Não sei porque eu tô todo tempo gripada. Então, ó, o que ficou aqui com 35 centímetros, que é o suficiente pra abarcar meu cabeção. Pode ser que você precise de menos, mas é porque eu tenho a cabeça realmente muito grande, gente. Meu capacete é maior do que o capacete do meu namorado. Eu não sei o que eu tô contando isso pra vocês. A gente vai usar o crochê de novo pra costurar, ó. Eu tô aqui do lado direito da blusa, e aí eu vou fazer assim, ó. Assim seria o lado direito, né? Vou fazer assim, ó, pra poder costurar o lado do avesso, pra poder, quando eu ajeitar o capuz, ele ficar com a costura pra dentro, tá? E eu vou fazer do mesmo jeitinho que a gente já fez as outras costuras. Vou juntar os dois lados, ó. Vou juntar aqui os dois lados. E aí, eu vou passando a minha costura aqui, ó. Até eu juntar as duas partes. Ó, aqui eu pulo uma correntinha, venho pra cá, ó. Introduzo a agulha aqui. Puxei aqui. Fiz o primeiro ponto. E eu vou fazendo, ó, correntinha com correntinha. Ó. E ponto alto com ponto alto. Deixa eu botar mais pertinho. Ó. Mesmo jeitinho que a gente já aprendeu, só costurando os dois lados. Desculpa, gente, tô muito sem fôlego. Essa gripe me deixou sem fôlego. E costurando os dois lados, certificando que você tá sempre pegando os dois lados, ó. E aqui você vai fazendo a costura toda. Você vai juntando as duas partes, vai costurando até chegar aqui no final. Tchuk, ó, gente, só fui costurando aqui, ó, tudinho, unindo um lado no outro, e vou só terminar aqui junto com vocês, ó. E aí, costuro os últimos pontinhos aqui.
E pronto, aqui eu já posso cortar meu fio e ir pra parte do acabamento. Gente, eu vou passar o acabamento aqui. Agora você volta pra ficar pelo lado direito. Eu já emendei meu fio aqui. E eu vou passar um acabamento aqui com... Acho que eu vou passar com meios pontos também, que nem a gente fez lá da manga, ó. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto. E aí, o resto eu vou fazer assim, ó. Lacei o fio. Tá aqui de pertinho, lacei o fio. Aqui nessa lateral desse ponto alto alongado, eu vou fazer um meio ponto. Na interseção entre um ponto e outro, eu vou fazer um meio ponto. E aqui no seguinte, ó, na lateral do ponto alto alongado, eu vou fazer dois meios pontos. Fiz o primeiro e fiz o segundo. Lacei o fio. Na interseção entre um ponto e outro, faço um meio ponto. Então, sempre na interseção entre um ponto e outro é um meio ponto. Só que a gente vai alternar assim, ó. Uma vez a gente vai fazer um meio ponto e uma vez a gente vai fazer dois, ó. Então, aqui, se aqui eu fiz dois, aqui eu faço um, na interseção eu faço um, e aqui eu faço dois. Um e dois. Isso aqui muda, gente, porque nosso ponto alto alongado, ele é um pouquinho maior. Tô achando que esse acabamento aqui tá ficando muito grande, vou mudar. É o mesmo princípio, só que eu vou fazer com ponto baixo, tá? Mesma coisa, então, aqui primeiro eu faço um, na interseção entre um e outro eu faço um, aqui eu já faço dois, um e dois. Na interseção entre um e outro eu faço um, aqui na lateral eu faço um, aqui na interseção eu faço um, e aqui eu já faço um e dois, tá? Então, aqui interseção um, que como eu fiz dois, agora eu vou fazer só um. Eu acho que com o ponto baixo o acabamento ficou mais delicadinho, mais fininho. Então, vai ser toda de ponto baixo a volta todinha, gente. Só dá a volta aí com seus meios pontos. Aquilo, babies. Se o trabalho é circular, né, você vai fazer... Aqui eu fiz um ponto, então aqui eu vou terminar com dois. O que eu tava dizendo? Se o trabalho é circular, vou fazer o último aqui. Aí, então, eu fecho com um ponto baixo lá naquele primeiro pontinho que a gente fez, ó. Olha isso, com ponto baixíssimo. Procura aqui o primeiro pontinho que a gente fez. Introduziu a agulha e fechou com baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o fio. E a gente vai pro acabamento lá da parte de baixo agora. A da blusa, gente, aí sim eu vou usar meio ponto mesmo, tá? Depois eu botei aqui pro fio rosa. Aí eu já engatei meu fio aqui, ó. Vou começar bem aqui em cima da emenda. Aí eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra eu ter altura pra trabalhar, porque eu vou fazer meio ponto. Aí eu lacei o fio e aqui, ó, eu vou fazer só um ponto pra cada um na carreira de base, porque aqui a gente já tá na direção certa dos pontos, né? A gente não tá trabalhando lateral, ó. Então, eu laço o fio, em cima de correntinha você vai fazer meio ponto e em cima de ponto alto você vai fazer meio ponto. Aqui, se você quiser cinturar um pouco, gente, você pode fazer umas diminuições, tá? Eu quero que ela fique com a barrinha mesmo assim folgadinha, tá? Então, eu não vou acinturar, tá? Então, é só fazer aqui a volta todinha de meio ponto, do mesmo jeito que a gente fez lá na parte das manguinhas. O acabamento aqui vai ser igual ao acabamento da manga, ó. Só dei a volta todinha com os meios pontos, ó. E aí, no final, eu fechei com baixíssimo e cortei o fio. E aqui a gente já finaliza a nossa blusa. Vou vir agora com vocês só com as medidas. Vamos lá para as medidas. Se vocês estiverem escutando aí um barulho, é porque aqui em casa tá chovendo e eu gravo perto da janela e fica um barulhinho. Ó, aqui eu fiquei com uns 43, 44, 45 centímetros aí, mais ou menos, ó. Mas lembrando que aqui o fio biquíni, ele dá uma boa esticada. Só que como a gente tem o fio conduzido aqui dentro, né, ele acaba esticando menos. Aí, como eu disse pra vocês, se você quiser maior, você vai fazer mais pontos aqui no começo e no final, né, pra ficar o desenho centralizado. Se você quiser fazer menor, você faz menos pontos. Só tenta diminuir até mais ou menos uns 2 pontos antes de começar o desenho, para você não prejudicar o desenho, tá? A outra coisa que você pode fazer para fazer menor é fazer com a agulha menor. Eu usei a 2, você pode usar a 1,75, tá bom? Então, aqui eu fiquei mais ou menos com essa largura, tá? Que é a daqui até embaixo o mesmo tamanho. O tamanho da manga eu acho que eu já até mostrei pra vocês, né? Ó, ficou aí com uns 21 centímetros mais ou menos. O tamanho do capuz ficou com uns 34, 35 centímetros aí, mais ou menos. Lembrando que eu tenho cabeção, viu? Pode ser que você precise
fazer o seu capuz um pouco menor. E essa que ficou a peça, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, usem bastante, sendo umas grandes gostosas aí por todos os lugares. Se fizerem, não esqueça de me marcar com a hashtag Ramona Eu Que Fiz. Não esqueça de usar meu cupom de desconto, que dá desconto lá nas compras dos fios no site da Fios Pinguim. Um cheirão e tchau!